Meu pendrive. Então, estando a nossa composição completa, eu quero mais uma vez desejar as boas-vindas a todos e pedir a Deus sempre as luzes necessárias para bem julgarmos estes feitos. E solicito da doutora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata de julgamento da Terceira Câmara de Direito Público, realizada no dia 23 de novembro de 2023, publicada no Diário da Justiça número 9715, de 24 de novembro, e até a presente data não foi impugnada. Ata em discussão. Diante do silêncio, dou-a por aprovada. Vamos abrir, então, o nosso trabalho, seguindo a ordem, né, da nossa pauta, pelo agravo de instrumento 075-1433-58, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda, agravante Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, agravado Suelmar Marques da Costa, advogado Jason Sintra Sampaio, relatoria de Bardu Agrimar. Aqui tem a honra de passar a palavra. Vai haver sustentação, doutora Natália? Sim, pelo Procurador do Estado, doutor Paulo Ferdinand. Pois não. Então, ao doutor Paulo, eu concedo a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos, começado agora, são 9h05 precisamente. Com a palavra, doutor. Eu agradeço, doutor. Bom dia a todos. Doutor Tedilson, doutor Ricardo, doutora Catarina, doutor Aguimar. Eu serei breve na sustentação, não tem muito o que se discutir aqui nesse caso. Em apertada síntese, trata-se de cumprimento de sentença, na qual a parte autora promove a execução do título judicial que condenou o Estado do Piauí a pagar danos morais. O ente público apresentou impugnação à execução, alegando excesso de execução. Em seguida, o juiz de primeiro grau determinou o envio dos autos para a Contadoria Judicial. Instada a se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial, o Estado do Piauí alegou excesso na conta apresentada, eis que os juros moratórios apurados pelo contador judicial estão em patamar superior ao devido, não obedecendo ao termo 905 dos recursos repetitivos do STJ, que dispõe que os juros de mora dos débitos judiciais da Fazenda Pública devem corresponder ao índice de remuneração da caderneta de poupança. Entretanto, o juiz Wacó proferiu decisão homologando os cálculos do contador judicial, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento. No caso dos autos, a Contadoria Judicial aplicou uma taxa de juros de mora num percentual de 0,5% ao mês, o que foi referendado pelo juízo de origem. Ocorre que tal situação viola o termo 905 dos recursos repetitivos do STJ, que assentou o entendimento de que nas condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir de 2009, os juros de mora serão devidos pela remuneração oficial da caderneta de poupança. Portanto, como os juros da caderneta de poupança são menores do que 0,5% ao mês, existe excesso no cálculo apresentado pelo contador judicial. Devem ser apurados os juros de mora de acordo com o termo 905 dos recursos repetitivos. Outro aspecto importante é o termo inicial da correção monetária. Também aqui há evidente excesso na execução, considerando que, conforme consta no título judicial, deve ser a data da citação e não a data da competência da primeira parcela devida ao exequente, como fez o contador judicial. Portanto, além do excesso de juros de mora, o cálculo do contador judicial contém equívoco no termo inicial da correção monetária adotado, o qual deve ser a partir da citação. Desta forma, pugna-se pelo provimento do agravo de instrumento para a reforma da decisão recorrida nos termos acima. Ok, muito obrigado. E eu passo a palavra ao ilustre relator, Bardu Agrimar. Pois não, senhor presidente. Renovo os meus cumprimentos. Relatório no sistema, eu passo a prolatar o voto. Não conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Um minutinho aqui. Estava com a tela aberta, mas o sistema está instável. De vez em quando ele sai da tela sozinho. Vou reabrir aqui.
Pronto. Quanto ao mérito, senhor presidente, conforme relatado, a resignação do agravante são duas, as irresignações. A aplicação dos juros conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, de acordo com o tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, o tema 905, e a segunda irresignação é o cumprimento do título executivo para que a atualização monetária e os juros de mora incidam a partir da citação, conforme determina o próprio título. Foi feito o tema citado pelo recorrente contra respaldo dos recursos repetitivos e no próprio título executivo. Assim, assiste a razão a recorrente. Nesse sentido, eu trago o excerto, né, o aimento do recurso especial, que nominado, que é da relatoria do ministro Mauro Campbell. No ponto que interessa, ele diz o seguinte: condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: a. Até julho de 2001, juros de mora de 1% ao mês, capitalização simples. Correção monetária e índice previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E. E a partir de janeiro de 2001, aliás, a partir de janeiro de 2001, nessa forma de correção. B, agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5 ao mês, correção monetária IPCA-E. C, a partir de julho de 2009, juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Então, esse é precedente de acordo com o voto do ministro Marco Campbell. Então, nesse sentido, nota-se que o tema 905 define marcos temporais claros para a incidência de diversos índices de correção monetária e juros de mora. Né? Inclusive, eu transcrevo aqui tudo o que diz o tema, né? Mas vamos ver a sua incidência de acordo com o caso concreto e prossigo. Com efeito, considerando que as obrigações tratadas na sentença são de datas entre junho de 2006 a janeiro de 2010, a forma correta da aplicação dos encargos monetários seria observando mês a mês a definição, conforme a definição do tema 905, que não foi feito pelo calculista judicial. No entanto, considerando que o sistema recursal do processo civil brasileiro tem como um de seus pilares fundamentais a proibição da reforma in pejus, que consiste na vedação ao tribunal de modificar a decisão recorrida, a fim de beneficiar quem não recorreu, e dou parcial provimento ao recurso para definir a aplicação de juros conforme a caderneta de poupança, apenas nas obrigações que forem posteriores à vigência da Lei 11.960 de 2009. E, ademais, quanto ao termo inicial dos encargos moratórios, o próprio título executivo define que os mesmos incidirão a partir da citação, conforme eu transcrevo aqui, né, um excerto do dispositivo que claramente diz que a correção monetária, que a condenação de juros de mora e a correção monetária deflagrarão a partir da citação. Indo à conclusão, senhores julgadores, eu voto pelo parcial provimento do agravo para reformar a decisão que homologou as contas apresentadas pela Contadoria Judicial, devendo os cálculos serem reformados, considerando: 1. A remuneração oficial da caderneta de poupança para o cálculo dos juros, apenas nas obrigações posteriores à vigência da Lei 11.960, no caso, julho de 2009. 2. A data da citação como termo inicial de ambos os encargos moratórios. É assim que voto. Muito bem, acabamos de ouvir o voto do ilustre relator, dando parcial provimento ao apelo e, atento às considerações trazidas, eu acompanho integralmente. Doutor Edson. Senhor desembargador Ricardo Gentil, eu estou ouvindo com dificuldade. Eu não sei o que está acontecendo no seu áudio, mas eu estou ouvindo com dificuldade. Doutor Edson, pode ser o volume do seu computador. Tente aumentar um pouquinho, porque para a gente está ok. Foi colocado no máximo. Você eu estou ouvindo muito bem, doutora Natália. E o doutor Agrimar, o desembargador Agrimar também.
o relatório Sim. Mauro do Gentil já eu tive dificuldade. Mas vamos lá. Eu observei que o desembargador dissecou a forma de cálculo do débito que está sendo contestado, de forma que eu acompanho o voto na sua íntegra. Muito bem, muito obrigado. E a unanimidade, portanto, foi conhecida e dado parcial provimento ao agravo, nos termos do voto do relator. Eu anuncio o feito número 2 da pauta, apelação civil 0019-970-20, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda, apelante, Estado do Piauí, Procuradoria do Estado, apelada Valtânia da Silva Rocha Pé Gentino, advogadas Janice, Maria de Jesus e outra, da minha relatoria. Vejo aí o doutor procurador postado, acho que vai querer fazer a sustentação. Sim, doutor. E eu já concedo a palavra, né, para assim fazer pelo prazo regimental de 15 minutos. São 9 horas e 15 minutos. Obrigado. Valtânia da Silva Rocha Pé Gentino ajuizou demanda contra o Estado do Piauí, inconformada com o julgamento proferido pelo TCE, que desaprovou suas contas de gestão como prefeita do município de Jaicós em 2008. Alega que não foi citada pessoalmente no processo administrativo junto ao TCE, pois quando do envio da notificação, não mais residia no município de Jaicós, e assim nunca teve acesso ao processo. Sustenta a nulidade do processo administrativo em face da ausência de citação válida e, consequentemente, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. A demanda foi julgada procedente. De início, convém destacar que o TCE, ao proceder à citação e ou notificação dos gestores, observa que determina não só a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado, como também o próprio regimento interno, que determina que as notificações e as citações sejam endereçadas ao interessado responsável. No mesmo sentido, a própria lei orgânica do Tribunal de Contas da União. Portanto, basta que a notificação postal seja entregue no endereço correto, fornecido pelo próprio autor na sua base cadastral, sendo prescindível que seja recebida pessoalmente pelo destinatário. No caso em apreço, foi devidamente cumprida a exigência legal, tratando-se de citação válida, devendo ser reformada a sentença recorrida. Por fim, registre-se o posicionamento tanto do STF quanto do STJ pela desnecessidade da notificação pessoal. Assim, não havendo qualquer mácula aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, pugna-se pelo provimento da apelação, julgando-se improcedente a pretensão autoral. Encerrada a silêncio. Muito bem, doutor. Muito obrigado. Assim eu passo a meu voto. Eu acho que melhorou aí, doutor Edson, aí o meu áudio. Seu microfone, doutor Edson, está desligado. Um pouquinho, desembargador. Ok. Eu entendo que, diante do relatório que está aí à disposição dos senhores, já tenho entendido o cerne da questão. A recorrida, então prefeita de Jaicós, no ano de 2008, teve as suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Diante de tal reprovação, ela manejou uma ação de nulidade deste ato, à consideração de que ela não teve direito à livre defesa, vez que não tomou conhecimento da citação, pelos motivos já colocados aí pelo ilustre procurador. O juiz de primeiro grau, ele acatou tal ponderação feita pela parte autora e julgou procedente o pedido, né, declarando a nulidade, né, do processo relativo a essa prestação de contas. E resignado com a decisão, o Estado entra com o recurso. E é isso que a gente vai analisar agora. Pois bem, eu já vou entrando aqui numa parte
Eu estou aqui, senhores julgadores, já adiantando, dando provimento a esse apelo, porque esse argumento de que não teria tomado conhecimento, né, da citação do Tribunal de Contas, né, ele não se sustenta diante da remansosa jurisprudência do STF e dos nossos tribunais. Né? A citação, né, a notificação feita pelo Tribunal de Contas foi para o endereço declinado, né, pela própria parte, né, informado por ela, e foi lá para esse endereço. E lá o AR foi devolvido, né, que fora recebido por uma terceira pessoa, né, e por ela dada a ciência, né, por essa terceira pessoa. Então, o que alega a prefeita é que não teria sido, né, notificada pessoalmente, tal, e que, portanto, não teve conhecimento de defesa e que, por essa razão, deve ser anulado a prestação de contas. Só que o nosso Tribunal Supremo, ele diz que não há nulidade no ato de citação realizada pelo Tribunal de Contas na fase externa da tomada de conta especial, quando realizado por meio de carta registrada com aviso de recebimento assinado por terceira pessoa, caso reste comprovado ter sido o documento entregue no endereço do destinatário, sendo esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é da palavra do ministro Edson Fachin. Ele tem aqui, ele diz aqui na parte que interessa, mais ou menos reproduzir essa parte aqui do acórdão. Diz aqui o ministro Edson Fachin, mostra-se válido o ato de comunicação do interessado, desde que haja demonstração efetiva de ter atingido sua finalidade. Não há nulidade no ato de citação realizado pelo Tribunal de Contas da União, na fase externa da tomada de contas especial, quando realizado por meio de carta registrada com aviso de recebimento assinado por terceira pessoa, caso reste comprovado ter sido o documento entregue no endereço do destinatário. Aí, artigo 79.2 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Ministro Edson Fachin, né, de 2018, esse julgado. Temos aqui também nos demais tribunais, eu trago aqui do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, né, onde diz aqui também, não se faz necessária notificação prévia e pessoal da data em que será realizada a sessão de julgamento de recurso de reconsideração do Tribunal de Contas da União. A ausência de ofensa aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, quando a pauta de julgamento é publicada no Diário Oficial. Né? Então, aqui mostrando as formas de se fazer o chamamento. Nós temos aqui o Tribunal de Justiça do Piauí também, da relatoria do desembargador Fernando Carvalho Mendes, né? Ele diz aqui, trata-se de insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, que rejeitou a prestação das contas apresentadas pelo agravante à frente da Câmara Municipal de João Costa, exercício financeiro 2004, 2005, 2006. No caso, o ofício de citação foi entregue na residência do agravante, o que torna a citação válida, posto que não é necessário que a situação seja pessoal, e sim que a correspondência seja entregue no endereço do destinatário. Desembargador Fernando Carvalho Mendes. Em igual sentido, e por bastante esclarecedor, cito o parecer, parte do parecer exarado pelo Ministério Público Superior, neste caso, né? Diz o eminente parecer do Ministério Público, imperioso dizer que os gestores possuem a obrigação de realizar a devida prestação de contas junto ao Tribunal de Contas, nos moldes da competência constitucionalmente atribuída ao referido órgão. A apreciação dessas contas obedecem
a um rito próprio, tal como se encontra disciplinado no regimento interno e demais atos normativos pertinentes. Desse modo, foi oportunizada a defesa autora. Assim, a nosso ver, não existiu nenhuma violação devido ao processo legal, quando a tramitação da prestação de contas da autora apelada perante o TCE Piauí, devendo a sentença monocrática ser reformada em sua integralidade, fecho aspas. Ora, como se denota, basta que a notificação postal seja entregue no endereço correto, fornecido pelo autor em sua base cadastral, sendo prescindível que seja recebida pessoalmente pelo destinatário. Cumprir-se devidamente a exigência legal, tratando de citação válida, ao contrário do que tenta fazer crer a parte autora e do sentenciado pelo juiz de primeiro grau, merecendo reforma, portanto, o julgamento monocrático. Pelo exposto, acolhendo na íntegra o parecer do Ministério Público Superior, recebo o presente apelo e voto pelo provimento, a fim de desconstituir a sentença de piso e reconhecer como válida a citação perpetrada no processo que tramitou no Tribunal de Contas em face da apelada, reconhecendo a improcedência do pedido autoral. É o meu voto. Desembargador Agrimar. Presidente, corretíssimo o vosso fundamento, inclusive fundado em precedentes da Corte Superior, né, e de precedentes aqui do nosso tribunal, né, sob a relatoria do desembargador Fernando Carvalho Mendes. E é justamente o que eu queria ver de Vossa Excelência, o que o desembargador Fernando disse aí no porto dele, se a notificação foi feita no endereço, ou seja, em relação aos fundamentos jurídicos, dúvida nenhuma, né? Eu só me remeto ao lastro fático, né? Porque tem um conhecimento empírico de que, às vezes, o endereço que está no Tribunal de Contas é o da prefeitura e o gestor às vezes, já saiu do exercício do cargo e cria-se essa confusão, né? Então, por eu ter esse conhecimento empírico, eu queria só confirmar com Vossa Excelência se esse endereço para onde foi dirigida a notificação se trata da residência do gestor ou da gestora. É o endereço que foi fornecido, né, para receber as notificações. Foi esse endereço aí, eu posso, para eu lhe dar essa resposta, eu teria que abrir aqui um pouquinho. Abrir o processo, né? Se Vossa Excelência me conceder algum tempo, né, eu poderei, mas aí, pela informação que a gente tem aqui, foi endereço fornecido pela própria autora, né? É o que tem aqui, do que eu posso colher aqui do relatório. E para lhe dizer qual é o endereço, eu teria que ir lá na ação, né? Eu teria que ter um tempinho para ir lá na ação e verificar. Não, tudo Vossa bem. Excelência, desejar, eu vou fazer isso. Não, sem problema. Se tem essa informação, eu acompanho, Vossa Excelência. Tá. Doutor Edson. Pelo que eu entendi, o único fundamento do recurso é a nulidade da citação. Isso. Porque a carta com a R foi entregue em mão de terceiro. Imagino, se bem que aqui não se pode imaginar, que o endereço para o qual foi encaminhado deve ter sido fornecido pela própria recorrente quando apresentou suas contas ao TCE. O voto está muito bem fundamentado e eu acompanho integralmente seu voto, senhor relator. A unanimidade foi conhecida e provido o apelo nos termos do voto do relator. Nós temos o último processo da pauta, é uma ampliação de quórum. Isso, desembargador. O desembargador Sebastião já entrou na sala, inclusive, nós estamos aguardando só o desembargador Haroldo. Aqui, só para relembrar, o doutor Edson foi que divergiu aqui, né? Sim. Vamos aguardar um minuto aí. Aí eu peço ao desembargador Agrimar que se prepare aí para fazer uma recapitulação
assim como o doutor Edson também, em relação aos fundamentos para a divergência, a fim de que nós possamos alimentar os nossos 2 outros colaboradores que vêm conosco aqui, né, ampliar esse quórum. Desembargador Sebastião, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, desembargador Ricardo, doutor Bom dia. desembargador Agrimar, doutor Edson Rogério. Bom dia, desembargador Sebastião. Bom dia. Estamos aqui aguardando o desembargador Haroldo, mas se quiserem votar, pode votar e eu aguardo aqui o desembargador Haroldo chegar. Obrigado pela disponibilidade. Não, mas nós temos que É o último esperar. processo. É o último processo. Ah, certo. É o último. Você não quis ir a Santa Cruz, Agrimar, sua terra? Fui lá, sim. Foi? Ah, Fui. sim. Foi ontem. Ah, hoje é Pimenteiras, é. Tá certo. Exato. O presidente ficou lá já para participar de Pimenteiras, mas eu retornei. O presidente é empolgado com o justo acesso. Empolgado. Foi muito bom, foi uma festa muito bonita. Muito bom, é. E pega toda a estrutura do fórum antigo, foi muito bom para a cidade, é bom, é importante. Sim, sim, um fórum pequeno, mas um fórum bem aconchegante, bem com espaços bem divididos, muito bom lá. Muito bom. Andei muito para lá com o desembargador Ricardo, que lembra bem do nosso Tabelinha, promotor. Tabelinha. Nós íamos para lá com estrada de chão no Corcel 2 do Tabelinha. Naquela época não tinha tantos advogados como hoje, né? Eu ia para Santa Cruz toda semana ia para lá participar de audiências. Naquela época não tinha estrada boa, não, né? Não, era carroçável. Ah. Trabalhei muitos anos com a doutora Aide lá, das juízes, o juiz que mais permaneceu com mais tempo lá foi ela. Inclusive foi lembrada ontem lá na solenidade. E ela fazia audiência demorada, bem detalhista, né? Bem, né? Isso. Detalhista, muito meticulosa, preocupada, né? Participamos lá de vários pleitos eleitorais no tempo da contagem de cédula. Ah. Acho que o desembargador Haroldo entrou. Estou vendo aqui. Precisa aparecer no painel. Desembargador Sebastião, sua imagem ficou nebulosa aí, não sei, depois que você mexeu aí na câmera. Ah, eu mexi aqui. Ah, agora clareou. Melhorou agora. Ah. Mas está ruim hoje é o PJE, né? Não estou conseguindo despachar aqui. Está ruim. Está instável. Mas começou bem a experiência, mas esses dois eu consegui entrar hoje pelo Mozilla, né? O Mozilla, aquele é outro.
o que se observa é que quando ele está funcionando, ele está bem mais rápido, né? O problema são as instabilidades. Eu só consigo acessar pelo Mozilla, doutor. Não consigo acessar pelo Chrome, Internet Explorer, não. Só pelo Mozilla mesmo. Agora, eu acho diferente o Mozilla, acho que o layout muda um pouquinho assim, a letra. Isso. Né? Eu não gosto muito, não, mas é o jeito. Eu não gosto, não, é o jeito, Acho diferente, né? Você é acostumado pelo Chrome, né? É. Desembargador Haroldo, o senhor consegue nos ouvir? Desembargador Sebastião, percebo que o senhor é um apaixonado pela velha capa. Aí atrás do senhor tem uma imagem da nossa Catedral Invicta. Verdade, aqui é a matriz Nossa Senhora da Vitória. Passei 4 anos em Oeiras, cidade ótima. Uma das melhores comarcas que eu judiquei. Na verdade, Oeiras é a terra da Solange, minha esposa, né? Eu sou do Gurgué, lá do extremo sul. Lá de Cristino Castro, eu sei bem. Lá do Gurgué, nos Poços Jorrantes. Esse sul do estado aí é meu íntimo. Passei a minha vida quase toda por lá. Monte Alegre, né? 6 anos em Monte Alegre, mais 2 anos em Corrente. Respondi muito tempo por Santa Filomena. E uma única vez eu ainda fui a Santa Cruz. É Santa Cruz? Não. Como é o nome, meu Deus? A comarca do Agrimar, que acabaram de falar. Agora sim! Agora deu certo. Essa beleza não poderia ficar de fora. Esta beleza não poderia ficar de fora desta sessão. Reitero o meu bom dia a todos. Muito respeito, muito carinho, doutora Catarina. E com muita alegria no coração. Estou respirando com os olhos abertos. Isso é meu maior presente. Bom dia, desembargador. Seja bem-vindo, Bom dia, desembargador. Bom dia, desembargador Haroldo. Seja bem-vindo. Bom dia, doutora Catarina. Complementar o quórum para nós julgarmos essa apelação. Não estou ouvindo. Em que houve melhorou aí o som? Melhorou? Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Agora sim. Deu certo? Deu certo? Pois Deu bem, certo. Eu estava aqui anotando que Vossas Excelências vieram aqui para compor esse quórum aqui em ampliação, haja vista a divergência levantada pelo Dr. Edson neste julgado, em que é apelante o Estado do Piauí e apelado Raimundo Alves de Souza Júnior, da relatoria do desembargador Agrimar. Para que Vossas Excelências se inteirem, eu vou pedir a repetição dos atos anteriores, a começar pela sustentação feita pelo Procurador do Estado, a fim de que sejam renovados aqui todos os fatos e as provas deste feito. Com a palavra, o doutor Paulo, para a sua sustentação.
Doutor, bom dia. Na verdade, o Estado do Piauí não vai fazer sustentação porque fez nas sessões anteriores. Eu vou só acompanhar realmente o julgamento. Doutor. Ok. Então, desembargador Agrimar, com a palavra. Excelência. O advogado da parte apelada está presente. Apelada está presente. Então, conceda a palavra a ele. Não tinha Doutor visto. Marcelo Augusto. Oi, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia. E lhe concedo também a palavra. Bom dia, agradeço, senhor presidente. Além da Câmara de Direito Público, senhora secretária, representante do Ministério Público, senhor procurador, bom dia a todos. Na origem, trata-se de um mandato de segurança que impugnou a reprovação do candidato no exame psicológico do concurso ao cargo de agente penitenciário, hoje chamado de polícia penal. E o impetrante foi considerado inapto. A ilegalidade combatida é porque o laudo psicológico, ele dá o diagnóstico, ele diz a característica que o candidato não atingiu o padrão desejável pela administração pública. Mas ele não esclarece como se chegou nesse resultado. O laudo não informa, por exemplo, como se interpretou os exames, como se calculou aquele resultado. O laudo não informa como o profissional concluiu aquele resultado, qual foi a metodologia. Ele simplesmente só diz o resultado. Ele só traz o padrão que o candidato alcançou, mas não esclarece como se observou isso, como se calculou os percentuais trazidos no teste. E isso tornou o exame irrecorrível. O STJ, ele diz que se o exame não garantir a possibilidade de revisão do resultado, ele é nulo e deve ser reaplicado. E dito isso, eu peço venha para ler aqui um trecho da sentença do desembargador, na época era o juiz da Fazenda Pública, doutor Adécio, né? Que diz assim, um trecho da sentença: importa observar que, analisando as provas nos autos, especificamente o laudo psicológico que fundamenta a exclusão do impetrante, verifica-se que nele não constam detalhadamente as motivações da inaptidão do recorrente. Diante disso, é importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é inadmissível a prevalência de sigilo e subjetivismo nos exames de avaliação psicológica, sob pena do candidato ficar à mercê do avaliador em clara ofensa aos princípios da legalidade e da impessoalidade. O parecer ministerial, tanto de primeiro grau como de segundo grau, foi no mesmo sentido. E também peço venha para ler um trecho. Analisando-se o laudo psicológico que fundamentou a exclusão do apelado no certame, nota-se que as motivações da inaptidão do candidato não foram devidamente detalhadas, dispondo o documento da seguinte forma. E aí o parecer transcreve o documento, que é o laudo, onde ele traz apenas o diagnóstico, sem informar, sem detalhar e esclarecer como se chegou nesse diagnóstico. Peço venha também para ler agora uma decisão recentíssima do desembargador Ricardo Gentil, no concurso ao cargo de soldado de bombeiros, que está acontecendo agora, recentemente. Vossa Excelência concedeu uma liminar, tornando nulo o exame psicológico aplicado no candidato, com essa mesma fundamentação que ora se analisa. E eu vou ler aqui um trecho para ficar esclarecido dessa decisão. É no agravo de instrumento número 076 3795 58 2023 818 0000. Diz assim a decisão de Vossa Excelência: confere-se a priori que os respectivos laudos
não permite aos candidatos conhecer os critérios utilizados pelo psicólogo para a referida avaliação, isto é, como seu comportamento foi sopesado, quais os parâmetros utilizados para conferir os motivos que levaram à pontuação que lhe foi atribuída. O edital e os laudos não indicam os percentuais utilizados como parâmetros, impossibilitando identificar quais percentuais são considerados abaixo, na média ou acima do esperado. Ademais, em que pese haja a possibilidade de revisão do resultado obtido por meio da interposição de recurso administrativo, na prática, essa possibilidade tem pouca efetividade, considerando que o candidato não possui parâmetros para recorrer, já que não lhe é informado como se chegou a esse resultado. No mesmo sentido, o desembargador Erivan Lopes, no agravo de instrumentos 076-38-41-47-2023, 818-0000, também do Corpo de Bombeiros, agora, na data de ontem, concedeu uma decisão ao qual eu vou ler o seguinte trecho. Ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos trazidos pela agravante são absolutamente verossímeis, porquanto o laudo do teste psicológico juntado aos autos não apontou os critérios adotados na avaliação, tampouco os motivos que ensejaram a obtenção dos resultados score percentílico 25, interpretado como baixo, e score percentílico 35, interpretado como fraco, nas características prudência e organização. Ora, os resultados score percentílico 25, interpretado como baixo, e score percentílico 35, interpretado como fraco, para as características avaliadas, não supre a necessidade de motivação específica. Tal resultado carece de fundamentação, porque não apresenta as razões pelas quais a banca examinadora se convenceu de que o candidato não estava psicologicamente preparado para o exercício do cargo, ou mesmo que pudesse colocar em risco a sua integridade ou de terceiros. O laudo psicológico elaborado pela banca limitou-se a apontar que a candidata apresenta resultado fora do adequado em algumas das habilidades avaliadas, sem informar os motivos pelos quais chegou a esse resultado. Nem o critério utilizado para cálculo do percentil alcançado, o que torna a avaliação desprovida de objetividade, impedindo, inclusive, que a candidata apresente recurso contra o resultado, o que torna o exame aplicado desprovido de legalidade. No mesmo sentido, voto do desembargador Haroldo Oliveira Reim, no agravo de instrumento 2014-001-006793, dígito 2, ao qual eu peço vênia para ler o seguinte trecho. Ocorre que, quando do resultado dessa fase do certame, a banca examinadora disponibilizou aos candidatos laudos psicológicos que aferiram a aptidão psicológica dos candidatos. Contudo, os referidos laudos apenas descrevem quais competências comportamentais os agravantes apresentam desempenho fora do esperado, não demonstrando, porém, as razões pelas quais a banca examinadora considerou que os candidatos não apresentaram desempenho aceitável para as competências avaliadas. Anote-se que, sem acesso aos motivos da inaptidão, restou inviabilizado o exercício do direito ao contraditório e à defesa, pois os candidatos não puderam fundamentar de forma devida os seus recursos administrativos. Assim, a reprovação dos agravantes no exame psicotécnico padece de falta de motivação suficiente e adequada, ou, no mínimo, da falta de motivação suficiente, pública e convincente de sua inaptidão, sem falar na violação expressa ao artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Por fim, é importante esclarecer que o edital ele traz a possibilidade da entrevista devolutiva, onde o candidato pode comparecer lá na banca e visualizar as provas.
ele não pode tirar cópias. Nem mesmo um psicólogo contratado pelo candidato pode tirar cópias do material utilizado no teste. É como se um juiz entregasse para um advogado uma sentença e dissesse: doutor, o senhor tem 30 minutos para ler e depois o senhor tem 48 horas para recorrer, mas o senhor não pode levar a cópia da sentença. Você tem que recorrer apenas fazendo a leitura mental. Ou seja, isso torna o direito de recorrer letra morta. Inclusive, o decreto estadual número 15.259/2013, ele disciplina que o candidato tem direito de receber cópia de todo o material que foi utilizado na aplicação do teste. Artigo 10. O resultado final da avaliação psicológica do candidato será divulgado exclusivamente como apto ou inapto. Parágrafo 1º. Todas as avaliações psicológicas serão fundamentadas e o candidato poderá obter cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação ou laudo psicológico, independentemente de requerimento específico, e ainda que o candidato tenha sido considerado apto. Ou seja, o candidato tem direito de receber cópia de todo o material que foi utilizado no teste, ou um laudo devidamente fundamentado, o que não aconteceu nesse caso, pois o laudo só traz o diagnóstico, mas não explica como se chegou no resultado observado pela banca avaliadora. E, para finalizar, vou pedir mais uma vez, Vênia, para ler um trecho de uma decisão liminar no agravo de instrumento 076-3722-86-2023-818-0000, da lavra do excelentíssimo senhor desembargador José Wilson, concedida na data de ontem, também do concurso ao Corpo de Bombeiros, a qual vou ler o seguinte trecho. Com a ausência de cópias do processo que levou à inaptidão do agravante, somado ao resultado da avaliação psicológica, que seriam realizados em entrevista devolutiva com um dos psicólogos da comissão, a qual não poderia gravar pelo candidato, o direito de defesa do agravante ficou prejudicado, impossibilitando até mesmo o direito de interpor qualquer recurso administrativo. Ou seja, a entrevista devolutiva também, que o edital assegura, ela é sigilosa, porque o profissional, né, contratado pelo candidato não pode sequer obter cópias dos testes. E também o candidato não seria nem obrigado a contratar um psicólogo. Ele tem direito de acessar o material utilizado nas provas para poder fundamentar o seu recurso administrativo, ou seja, desculpa, que caiu aqui. Continuando. Então, o candidato tem direito de acessar o material para poder fundamentar o seu recurso administrativo, assegurando, assim, a possibilidade de revisão do resultado, o que não foi assegurado no presente caso. Ante o exposto, requer os recorridos que a sentença seja mantida em todos os seus termos. E gostaria de pedir também que os magistrados que votaram pela reforma da sentença que possam refluir dos seus votos, se assim entenderem. Bom dia. Desembargador, só um minuto. Seu microfone está desligado. Desembargador Olá. Ricardo, a internet da procuradora caiu. Doutora Catarina. Ela está tentando reconectar. Já agradeço ao doutor Marcelo pela sua participação e vamos aguardar o retorno da nova procuradora para darmos sequência ao nosso julgado.
senhora está ouvindo direitinho, doutora Catarina? Tudo ok. Natália, Oi, tudo ok, doutora Catarina? eu estou lhe ouvindo, mas não estou ouvindo nenhum integrante da Câmara. É porque só eu estou falando no momento. Desembargador Ricardo, o senhor pode prosseguir. Pois não, a doutora Catarina nos ouve agora? Sim, Tudo ok? está tudo ok. Estou pelo celular. Pois não, doutora, está ótimo. Pois Caiu a internet em todo o Ministério Público. Pois não. Vamos aqui, está pertinho de encerrar a nossa sessão. Vamos levar até lá. E eu peço aí ao desembargador Agrimar, né, que faça um resumo aí do seu voto. Senhor presidente, eu acho que depois dos debates ficou muito claro qual o cerne da questão que nós estamos discutindo, né? Uma situação relativamente recorrente, né, em que a maioria de nós julgadores já tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre esse tema. Se discute nessas situações de análise dos exames psicológicos se a banca adotou critérios objetivos, né? O que está ao derredor, a partir da lei, né, de decretos estaduais e até o edital, e inclusive o laudo psicológico, né, que é justamente o ponto no qual a desembargadora Adécia, então juiz, se sustentou para conceder o mandado de segurança, né, e também foi o ponto que eu também usei como fundamento para manter essa decisão do então juiz desembargador, hoje desembargador Adécio, né? Então, na ementa, no ponto 3, no item 3, eu trago isso, né, reiterando os precedentes que já foram lidos pelo advogado da apelada. Eu acho que é suficiente para conclusão do meu entendimento, né? E vou ao item 3, então, da ementa, por quanto considero suficiente. Quanto à análise da legalidade do exame aplicado, analisando as provas nos autos, especificamente o laudo psicológico que fundamenta a exclusão do impetrante, verifico que nele não constam detalhadamente as motivações da inaptidão do recorrente. E, neste sentido, entendo que os critérios adotados para a avaliação e resultado do exame psicológico deveriam ter sido devidamente esclarecidos, a fim de que o candidato pudesse tomar conhecimento das razões pelas quais foi reprovado no aludido exame. Na verdade, nós estamos falando da motivação, da fundamentação de um ato administrativo, né? O que não ocorreu no presente caso. Então, ausente a motivação, a fundamentação desse ato administrativo, que é o laudo psicológico, não há como validá-lo, né? A exemplo do que é imposto a nós, juízes, que devemos fundamentar nossas decisões, o ato administrativo também deve vir com a devida fundamentação para que tenha validade. Então, nesse sentido aqui, eu julguei, né, eu votei pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença. Ok, desembargador, muito bom. O doutor Edson Rogério, eu acompanhei o desembargador Agrimar nesse seu entendimento, e o doutor Edson Rogério divergiu. Eu peço a ele que se reposicione com relação a esse feito, se ele mantém a sua divergência, se ele reflui, como é o entendimento do ilustre colega convidado. Desembargador, eu mantenho o meu entendimento. Inclusive, eu estou aqui com o meu voto. Pode resumi-lo aí, doutor. Hã? Pode resumi-lo. A sua divergência, pode resumir. Pode resumir o voto. Bom, mas eu prefiro ler o voto, desembargador, porque é preciso que fique bem esclarecido. Posso ler a ementa, mas gostaria de ler o voto na íntegra. Não é tão... Fique à vontade. Não é longo.
não tem jurisprudência, só se manifesta sobre fatos. Pois não, pode ficar à vontade. Até para que os desembargadores convocados peguem o fio da meada, no próprio relatório eu faço um pequeno resumo. Trata-se de recurso de apelação interposto por FUESP, Fundação Universidade Estadual do Piauí, e Estado do Piauí contra a sentença prolatada pelo meritíssimo juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, no exausto da ação de mandado de segurança, processo número tal, que anulou a 4ª etapa do concurso de policial penal do Estado do Piauí, determinando que o teste psicológico seja refeito em relação ao impetrante, Raimundo Alves de Souza Júnior, por considerar que a banca examinadora não observou os critérios objetivos a que estava obrigada ao reprovar o dito candidato no referido teste. O senhor desembargador relator do recurso refutou todas as preliminares suscitadas pelos recorrentes, de forma que a elas não preciso me reportar. E quanto ao mérito do recurso, tanto a sentença de primeiro grau quanto o voto do senhor desembargador relator, acompanhado pelo voto do senhor desembargador presidente desta 2ª turma de Direito Público, foram uníssonos em reconhecer que a banca examinadora do concurso, no CEP, não apresentou critérios objetivos com base nos quais reprovou o impetrante. Com fundamentação, o senhor desembargador relator utilizou trechos de outros julgados desta eminente Corte de Justiça, lavrados nos seguintes termos. A avaliação psicológica em concursos públicos deve preencher os seguintes requisitos: existência de previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, além da possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. A falta de objetividade e de transparência na avaliação psicológica submetida pelo agravante, por certo, violou os princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, prejudicando sobremaneira o candidato reprovado. Apelação, reexame necessário, número tal, relator desembargador Fernando Lopes e Silva Neto, 4ª Câmara de Direito Público, data do julgamento, 7 de fevereiro de 2018. Outro escolho transcrito pelo desembargador relator. Quanto à análise da legalidade do exame aplicado, analisando as provas dos autos, especificamente o laudo psicológico que fundamenta a exclusão do impetrante, verifico que neles não constam detalhadamente as motivações da inaptidão do recorrente. E, neste sentido, entendo que os critérios adotados para a avaliação e resultado do exame psicológico deveriam ter sido devidamente esclarecidos, a fim de que o candidato pudesse tomar conhecimento das razões pelas quais foi reprovado no dia do exame. TJPI, apelação número tal, órgão julgador, 6ª Câmara de Direito Público, relatora, desembargadora Eulália Maria Ribeiro Gonçalves Nascimento Pinheiro. Eis o relatório. Voto. O NUCEP, de fato, deixa entrever no laudo psicológico entregue ao candidato impetrante que não observou o principal critério a que estava obrigado a cumprir, os 2 critérios objetivos a serem adotados na correção da prova psicológica. O fato de o resultado do teste psicológico ser sucinto, lavrado em poucas linhas, sugeriu que a correção fora feita de forma sigilosa, causando a sua nulidade. Não foi o que aconteceu. Na verdade, de forma criteriosa, o NUCEP observou a regra prevista no Código de Ética do Psicólogo. Artigo 2º, ao psicólogo é vedado, a linha Q, realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Creio que, por causa dessa norma, está previsto no edital do concurso em discussão que o resultado detalhado do teste psicológico só será dado ao próprio candidato, evitando assim a sua publicação indevida, que eventualmente poderia causar danos ao candidato, malferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, tão prestigiado nos dias atuais. Imagine-se, o resultado é disponibilizado no site do NUCEP, e anos depois, ao buscar emprego, o empregador, antes de contratar o candidato impetrante, resolve consultar o dito site e ter acesso ao seu teste psicológico. Eventualmente, o empregador poderia deixar de contratá-lo por causa da inconfidência perpetrada pelo NUCEP.
Justificado está o critério adotado de só entregar o resultado da correção do teste psicológico ao próprio candidato. 2. Pelo que se vê da documentação, o laudo psicológico, ID 516-8078, apresentado pelo impetrante, é uma espécie de resumo da avaliação realmente feita das suas respostas aos quesitos que lhe foram apresentados. Isto porque o edital do concurso, em seu item 5.8.16, dá especial atenção aos critérios objetivos tão festejados pela jurisprudência. Assim, reza: será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão por meio da sessão de apresentação das razões da inaptidão, bem como a possibilidade de interpor recurso. De acordo com a resolução CFP, é o Conselho Federal de Psicologia, número 2 de 2016, artigo 6º, parágrafo 2º e 3º, será facultado ao candidato ou candidata, e somente a este ou a esta, conhecer os resultados da avaliação por meio de entrevista devolutiva. Este item foi rigorosamente observado em relação a todos os candidatos considerados inaptos no teste psicológico. O candidato impetrante, Raimundo Alves de Souza Júnior, participou da audiência devolutiva, oportunidade em que ele foi dado a conhecer os motivos de sua reprovação, tanto que, insatisfeito, interpôs recurso administrativo, IDs 516-80-70 e 516-82-72. Foi nessa oportunidade que ele foi entregue o laudo psicológico que usou para instruir a petição inicial. Certamente, nessa mesma oportunidade, a avaliadora deve ter lhe dado a complementação do laudo com os motivos da sua reprovação, pois não é crível que a entrevista tenha sido realizada apenas para a entrega de um resumo do laudo, se o motivo era esclarecer ao candidato o porquê de sua reprovação. Mas não posso afirmar categoricamente este fato, porque não há comprovação nos autos. O resultado do recurso administrativo, vejam bem, senhores, o candidato apresentou recurso administrativo, e está nos autos, e consta dos autos. O resultado do recurso administrativo interposto pelo candidato, inscrição número 006673, esta é a inscrição dele no concurso, foi publicado de forma lacônica, apenas com a palavra indeferido, mas consta do seu introito que os pareceres foram emitidos pela banca revisora e estão disponíveis no CEP a partir do dia 18 de agosto de 2017, ID 516-80-83. O documento acima mencionado demonstra clara e objetivamente que o candidato impetrante tomou conhecimento por 2 vezes dos critérios avaliativos que levaram à sua reprovação, conforme consta de forma resumida no laudo psicológico. Mas, para conseguir a procedência deste ele não juntou ou não foi buscar os pareceres que justificaram o indeferimento do seu recurso administrativo, nos quais certamente estão os porquês de sua reprovação. Observe-se que ele recebeu o laudo psicológico no dia 8 de agosto de 2017, quando participou da entrevista devolutiva, ID 516-80-72, e o apresentou com a inicial, porque é genérico e lhe beneficiava. Mas não juntou aos autos os pareceres do indeferimento do recurso administrativo a que teve acesso em 18 de agosto de 2017. De outro norte, não se poderia exigir que a FUESP e ou o Estado do Piauí, ao contestarem a ação, tivessem apresentado as correções do teste psicológico,
Primeiro porque, em se tratando de mandado de segurança, a prova deve ser apresentada de forma pré-constituída pelo impetrante. E segundo, porque, caso a correção fosse apresentada, se tornaria do conhecimento público, pois o processo é público, e a privacidade do candidato seria exposta, o que, de forma alguma, pode acontecer. Mesmo porque, para sabermos se os critérios objetivos foram cumpridos, não precisamos ler a correção da prova, como demonstrado acima. Lembro que, na sessão anterior, o senhor procurador, que fez a defesa do Estado, se limitou a dizer que o Estado tinha o direito de manter sob sigilo os seus atos discricionários. Aqui não se trata de ato discricionário do Estado, mas sim de preservar a privacidade do próprio candidato, com base neste artigo que eu li do Código de Ética, e também para preservar a dignidade da pessoa humana do próprio candidato. Se ele quisesse trazer à baila o que foi decidido quando dado sua avaliação, ele poderia ter apresentado nos autos o documento lá dos pareceres do recurso administrativo por ele interposto. No entanto, ele não fez. A questão aqui não é só de transcrever julgados a respeito dos critérios objetivos, mas sim de ir investigar a fundo os documentos constantes do processo para identificar aqueles que realmente servem para o julgamento da lide, que foi o que eu procurei fazer. Tinha mais uma coisa que eu gostaria de observar, mas, infelizmente, não me recordo aqui do que seja. Mas, então, é isso. Para ele lograr êxito no seu intento, creio eu que a via estreita do mandado de segurança é insuficiente, porque demandaria análise de provas. A prova está nos autos de forma indireta, era isso que eu queria lembrar. Dá para se julgar o processo mediante a própria prova pré-constituída apresentada pelo candidato, que é o recurso administrativo por ele interposto e anunciado no CEP, que os pareceres estão lá à disposição do candidato. Nós devemos entender, senhores desembargadores, que o judiciário não está obrigado, ou não deve querer analisar a fundo o laudo psicológico, porque, como a própria o teste diz, é uma coisa que fala intimamente da formação do caráter do candidato. E a ele, sim, é dado conhecer e foi dado. Mas a nós não precisamos conhecer para julgar o feito. A prova indireta está lá, por meio desse resultado do recurso administrativo, e essa prova indireta é contemplada no nosso Código de Processo Civil, no artigo 371, salvo engano. Então, voto, pois, pelo conhecimento e provimento dos recursos, para reformar a sentença recursada, mantendo rígida a correção do teste psicológico e a reprovação do candidato impetrante, Raimundo Alves de Souza Júnior, no concurso público para preenchimento dos cargos de policial penal do Estado do Piauí. Como voto, senhor relator, senhor presidente? Senhor presidente. O Edson Rogério, nós vamos agora dar sequência ao nosso julgamento, e eu concedo a palavra ao desembargador Haroldo Reim. Senhor presidente, eu teria uma questão de ordem, se me permite. Só sou de ordem. Nós já estamos pela segunda vez já votando esse processo, tudo, não pode haver mais. Seria um esclarecimento. 30 segundos. Pois não. É só esclarecer que o laudo psicológico ele não é divulgado no site da banca, ele é entregue somente ao candidato. Então, não há essa questão de publicidade do laudo. Ok. E só para concluir,
esse código de ética do psicólogo, o sigilo dele não é aplicado ao próprio candidato, conforme jurisprudência. E, por fim, a motivação do resultado ela tem que ser dada antes do recurso administrativo, depois já não interessa mais para o candidato. Ok, doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Desembargador Haroldo. Senhor presidente, reiterando meus cumprimentos a Vossa Excelência e os demais componentes desta sessão de julgamento, também agradeço à doutora Natália por ter lembrado do meu nome, muito embora depois eu mande o meu Pix. Mas, senhor presidente, eu achei interessante a conotação dada pelo ilustre colega, o desembargador Rogério, no momento que leu o dispositivo contido no Código de Ética do psicólogo. E eu fiquei pensando, eu trago, acredito, desde o berço, o problema de saúde. E hoje sou cardíaco, cirurgiado, juridicamente chamado de revascularizado, termo médico, e sou portador de bradicardia. Estou sentado aqui olhando para o meu relógio e o meu relógio acusa 43 batimentos cardíacos por minuto, ou seja, fora do padrão, no mínimo 60 a 65. E se não bastasse, também sou portador de pressão alta. E todas as vezes que eu procuro fazer os meus exames, eu estou trazendo aqui a minha manifestação para o lugar do candidato, para o lugar do apelado. O meu médico diz, você já sabe, o senhor já sabe, né, tio? Tem determinados exames que só o senhor poderá recebê-los. A tia Ana, que é minha mulher, a Ana Dulce, que é minha filha, o Petro, que é meu filho, não pode receber no seu lugar. Ok. E agora, voltando à matéria em si, a discussão da matéria em si, o Código de Ética é bastante estranho. Eu vou procurar simplesmente um médico, estou com problemas, como aconteceu na pandemia, tive que procurar um psiquiatra, e ele simplesmente me dá um laudo dizendo que eu estou doente. Quais as razões, doutor? Aonde eu estou incidindo a minha doença? Não, eu não posso lhe transmitir isso, porque o Código de Ética não me permite. Mas que engraçado. Eu não posso saber que tipo de doença eu tenho e quais as razões que me levaram a tê-la? Não. E tem um segundo aspecto, mais uma vez eu peço vênia, toda ela, famosa desculpa jurídica, ao querido amigo e colega, o desembargador Edson Rogério Leitão. Porque não é nenhum erro crasso, é completa ignorância por parte do advogado da apelada simplesmente ser portador de um documento que possa esclarecer ao juiz ou ao relator a situação da matéria que lhe é contrária e ele não juntar na petição inicial ou, quiçá, no próprio recurso. Mas o que tem se visto aí, sim, desembargador Rogério, perdão pela terceira e última vez, e não sou Pedro, não neguei nem nego, é o fato de que a matéria está tão constante dentro deste tribunal que bem aqui o advogado leu 3 decisões de 3 nobres colegas a respeito da matéria. Aí eu pergunto, é só o cliente do doutor Marcelo que está com problemas junto ao concurso que foi realizado? Não. Então, se eu tenho direito, e aí estava pensando aqui, se eu tenho direito a obter informações, quaisquer que sejam a meu respeito, e se isso não me for possível, não seria um mandado de segurança, né? Segundo também interpretação de Vossa Excelência, que eu respeito, mas não concordo, é retirar da nossa Constituição um mandado de injunção. Porque, pelo que ficou provado, e eu tive isso em mão,
A NUCEP não entregou ao candidato as informações que lhe eram necessárias para saber por que fora considerado inapto. Assim sendo, eu aproveito, eu colho, eu me uso, expressão que a gente tem no interior da Bahia, eu me uso para parabenizar o desembargador Agrimar e aproveito a oportunidade, senhor presidente. Logo, logo eu estou pegando meu pijama e meu boné e estou indo também para casa, se assim o senhor, meu Deus, me permitir, parabenizar o desembargador Agrimar pelo seu voto e parabenizar este tribunal, e nós temos a pessoa em quem fazer, por tê-lo trazido para o convívio jurídico e social e principalmente com a sapiência e experiência de vida que são acumuladas para julgar, no momento que este tribunal sufragou o seu nome para compô-lo. Assim, senhor presidente, eu rogando vênia agora sim, pela última vez para finalizar, ao eminente desembargador Rogério, mas eu acompanho sim integralmente o voto prolatado pelo desembargador Agrimar, relator do feito. Ok, desembargador Haroldo, muito obrigado. E eu colho agora o voto do desembargador Sebastião Martins. Seu microfone, desembargador Sebastião. É a idade. Certo. Bom dia, desembargador Ricardo Gentil, presidente desta Câmara. Cumprimento também o desembargador Agrimar, desembargador Haroldo Reim, doutor Edson Rogério, o doutor Marcelo, procurador do Estado aqui presente. Bom, essa matéria, realmente eu ouvi os dois bons argumentos, tanto do doutor desembargador Agrimar quanto do Edson Rogério. Realmente o Código de Ética do Psicólogo diz isso, né? Mas eu estou me apegando aqui às decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive em matéria de repercussão geral. O Supremo já assentou de que a exigência de teste psicotécnico como condição do ingresso no serviço público tem que ter os requisitos. Primeiro, haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei, é o caso, está previsto. Que o referido exame seja realizado mediante critérios objetivos, que se confira a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação. Realmente, o candidato tem o direito, pelo princípio da publicidade, de saber o resultado da avaliação. Por que ele foi excluído? Essa matéria, inclusive, é repercussão geral. E o que eu verifico aqui, apenas concordo com o voto do desembargador Agrimar, realmente ele disse que não foi critérios objetivos, né? O que eu vejo aqui também, desembargador Agrimar, é de que, caso seja declarada a nulidade desse exame psicotécnico, porque não seguiu os critérios objetivos nem a publicidade previsto na lei, no edital, é necessária a realização de novo exame, nova avaliação, porque o candidato não pode prosseguir nos demais certames se não foi aprovado o psicotécnico. Né? Mas a decisão é nesse sentido, desembargador Sebastião. Ótimo, pronto. Então, muito bem. Então, além, então, eu concordo plenamente, então, com essas explicações do desembargador Agrimar, né? Eu tive a oportunidade de um caso concreto, desembargador Agrimar, volta atrás. Eu não mandei repetir o exame, porque o concurso já tinha sido homologado, já estava com mais de 8 anos, né? E, nesse caso, eu concordei. Porque o candidato tem que submeter aos critérios, por exemplo, sabe, o temperamento adequado de um policial. Realmente é necessário averiguar através do teste psicotécnico. Portanto, desembargador Ricardo Gentil, eu acompanho integralmente o voto do desembargador Agrimar, né? E reconheço também isso aqui, o Código de Ética realmente profissional, não pode o psicólogo ele colocar, ele falar, mas a instituição, a universidade, a comissão do concurso, não precisa nem colocar o nome do psicólogo, não. Tem que dizer os critérios objetivos para que seja submetido o resultado desse teste. Acompanhe o voto do eminente relator. Pois não, desembargador Sebastião, muito obrigado. E eu passo a proferir o resultado. Esta terceira Câmara de Direito Público
em ampliação de quórum por maioria, resolveu conhecer e dar provimento ao presente apelo, né, vencido. Negar provimento, presidente. Pois é, conhecer e dar provimento ao presente apelo. Não, negar provimento, mantendo a sentença. Negar provimento. Perdão. Negar provimento ao presente apelo, vencido o doutor Edson Rogério e, portanto, por maioria, né? Por maioria, negou provimento ao apelo, vencido o doutor Edson Rogério. E assim, senhores julgadores, nos termos do voto do relator, nós vamos encerrar essa nossa pauta, agradecendo prioradamente aos nobres colegas, desembargador Haroldo e Sebastião, que vieram conosco integrar aqui essa terceira Câmara, de já nos colocando à disposição para retribuir no tempo adequado tanta disponibilidade. Muito obrigado aos nobres colegas. O desembargador Sebastião disse que está esperando só hora, dia e local para o agradecimento ser transformado em umas 2 ou 10 taças de vinho. Só isso. Desembargador Haroldo Renner, eu quero lhe agradecer por ter me chamado 4 vezes de desembargador. Pelo menos um dia eu fui desembargador do Colém do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Muito obrigado, desembargador. Desembargador Rogério, mesmo que a sessão já tenha sido encerrada, uma certa feita, conversando com meu sogro, dispensa nome e comentários, e ele disse que o juiz convocado para o tribunal, ele recebe o nome de título. E eu lhe perguntei por quê. Ele disse, doutor Haroldo, porque o tribunal é para desembargadores. Se um juiz vai para lá desenvolver o seu mistério, então ele é um desembargador, mesmo a título de convocação. Então, eu não estou lhe fazendo um favor, mas estou simplesmente lhe rendendo homenagens pelo que Vossa Excelência merece. Estou deixando de lado a amizade, mas olhando o colega pelo que tem direito. É só isso. Muito bem, eu agradeço. Obrigado, desembargador. Bom dia, bom trabalho. Agrimar, agradeço ao colega, doutor Edson Rogério, agradeço aos advogados que estiveram conosco, o doutor Marcelo, o procurador doutor Paulo, aí a doutora Natália, e, por fim, agradeço de forma também piorada a doutora Catarina Gadelha, nossa ilustre procuradora com assento nesta terceira Câmara. A todos, muito obrigado e, de antemão, já um feliz final de semana. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Um abraço. Bom trabalho a todos. Um abraço. Um abraço. Uhum. O vermelho tem... é ligado.